Meus irmãos, dentro de alguns instantes, a gente vai ler esse texto que tem na sua tela, Êxodo capítulo 8, versículos 22 e 23. Mas antes disso, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que nós hoje estamos no nosso 101º dia de quarentena. 101 dias em que nossas vidas sofreram uma mudança drástica, extremamente brusca. No início a gente não imaginava que duraria tanto tempo. Na verdade, quando nós pensávamos nisso, naquela ocasião, nós não conseguíamos imaginar como nós viveríamos tanto tempo diante de mudanças e transformações tão radicais no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida. Mas a verdade é que 101 dias, hoje completo o 101º dia, em que o mundo mudou, o mundo ficou diferente. E algumas semanas atrás eu fiz uma live, enquanto eu orava pela live, Deus colocou no meu coração a questão das pragas no Egito. E a verdade é que Deus me falou muito ao coração. Eu comecei a estudar a respeito daquelas pragas, e o que eu vi é que existem algumas lições que Deus deu através daquelas pragas no Egito, que vão nos ajudar, que podem nos ajudar a entender o que Deus está fazendo no nosso dia através dessa Covid. Então, nós vamos ler dentro de alguns instantes esse texto. Só queria dizer que infelizmente não vai dar para ler o texto todo, porque são 6 capítulos, o livro de Êxodo, capítulos 7, 8, 9, 10, 11, 12, são muitos capítulos, a gente não vai poder ler, mas eu vou fazer uma síntese aqui, para a gente conseguir se colocar, se pontuar e, enfim, o que mais importa é nós entendermos o que Deus quer nos falar através desse fato que ocorreu há tantos anos atrás. Tudo começa quando Moisés volta ao Egito, depois de um longo tempo fugindo, porque ele havia matado um homem, mas agora ele volta em nome do Senhor. Deus o capacita para realizar alguns milagres. Deus o capacita a fazer algumas coisas sobrenaturais. E Moisés e Arão vão até a presença de Faraó no Egito, dizendo que Deus quer que Faraó liberte o seu povo. Mas naquele momento Faraó, obviamente, resiste, ele não vai aceitar isso fácil. E nesse instante Arão joga o seu cajado, um pedaço de pau seco no chão, e aquele pedaço de pau se transforma numa serpente viva. Faraó vê aquilo, fica obviamente, a princípio, muito impressionado. Aqui eu quero abrir um parênteses. Quero entrar no campo das especulações. Então vejam, agora nós vamos apenas especular. Vamos pensar o que poderia ter acontecido se Faraó, de início, tivesse entendido que era Deus que estava ali falando, quebrantasse o seu coração e atendesse à determinação de Deus e deixado o povo de Israel partir. Como eu disse, é uma mera suposição. Isso praticamente não tinha como acontecer. Mas vamos supor que tivesse acontecido e Faraó cedido, libertado o povo de Israel naquele momento, no primeiro contato. O que poderia acontecer a partir dali? Irmãos, nosso Deus é um Deus cheio de bondade, cheio de graça, cheio de misericórdia. Então eu acredito que se isso tivesse acontecido, Deus compensaria Faraó, não o deixaria no prejuízo. Então, provavelmente, Deus compensaria de outras maneiras, como, por exemplo, lhe daria colheitas abundantes, terras sobrenaturalmente férteis, ausência de pragas nas suas plantações, e o Egito seria poupado de todo aquele prejuízo, toda aquela dor e sofrimento que as pragas lhe causaram. No entanto, Faraó, depois daquele primeiro susto com a transformação do cajado numa serpente, ele reúne os seus sábios, reúne os seus encantadores, e esses homens conseguem, segundo o que a Bíblia ensina, relata, através das suas ciências ocultas, eles conseguiram repetir o que Moisés e Arão fizeram. Jogaram seus cajados no chão e seus cajados se transformaram em serpente. Então, as pragas começam. A primeira praga
as águas do Egito se transformam em sangue. Toda a água do Egito virou sangue. Os peixes morreram, as pessoas não tinham o que beber, todo o país cheirava mal. Ora, novamente, Faraó reúne os seus magos, que por meio de ciências ocultas, conforme a Bíblia descreve, conseguiram repetir o que havia acontecido. Mais uma vez, pelo fato de Faraó ver os seus magos, os seus encantadores, fazendo aquele sinal, o coração de Faraó permanece insensível à palavra de Moisés. Chegamos na segunda praga. Toda a terra do Egito é infestada de rãs. As rãs cobrem toda aquela terra. Tudo se repete. Faraó chama os seus magos. Suas ciências ocultas fazem com que surjam rãs. E o coração de Faraó permanece endurecido e insensível. Chegamos na terceira praga, que é a praga dos piolhos. Êxodo capítulo 8, versículo 17 diz que todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Gente, o que acontece? Faraó novamente chama os magos, os sábios, os encantadores do Egito. No entanto, dessa vez foi diferente. Os magos e os encantadores não conseguiram repetir o sinal que Deus havia feito. Êxodo capítulo 8, versículos 18 e 19 diz: quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. Os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Percebe? Daqui tiramos uma primeira lição para nós usarmos nesse tempo de Covid. O que as pragas nos ensinam? A primeira lição que as pragas nos ensinam é que o mal tem um limite bem definido, bem estabelecido por Deus. O mal não tem poder ilimitado. O Senhor permitiu que os magos fizessem com que seus cajados se transformassem em serpentes. Deus permitiu que eles reproduzissem a transformação de água em sangue, que fizessem aparecer rãs. Vale a pena destacar, Êxodo capítulo 7, versículo 12, que no instante que após Arão ter jogado seu cajado, ter virado serpente, os magos repetem esse sinal, a vara de Arão come, engole a vara dos magos. O que a gente vai ver a partir de agora? A partir da terceira praga, gente, nem mago, nem sábio, nem encantador, nem homem algum consegue mais repetir as manifestações poderosas do nosso Deus. Deus não lhes permite, Deus impõe um limite a eles, e desse limite eles não conseguem passar. Vale a pena observar que em momento algum os magos, os sábios e os feiticeiros do Egito puderam, em momento algum, se opor às pragas enviadas por Deus. Tudo o que eles conseguiram foi simplesmente reproduzi-las. Eles não conseguiram impedir que o cajado de Arão se transformasse numa serpente, eles apenas o copiaram. Eles não conseguiram impedir que as águas se transformassem em sangue, eles apenas copiaram. Eles não puderam impedir que brotasse rãs de maneira absurda na terra do Egito, eles apenas repetiram. O que a gente vê a partir dessa análise? Que o máximo que eles conseguem, o máximo que os magos, os adivinhos, os feiticeiros do Egito chegam, é a repetir as pragas. A única coisa que eles conseguiram foi reproduzir ainda mais da praga que já os assolava, percebe?
Eles não conseguiram impedir a Deus, eles não conseguiram retardar o seu plano, eles não conseguiram fazer com que Deus, de alguma maneira, fosse oposto, de alguma maneira Deus se mostrasse enfraquecido, abatido ou violentado de alguma forma. A única coisa que eles conseguiram foi fazer ainda mais das pragas que Deus já havia lhes enviado. Tudo que eles conseguiram foi aumentar ainda mais a desgraça sobre o seu povo. Dessa forma, o mal é usado para estabelecer o propósito de Deus. A partir desse momento, em que a terceira praga se abate sobre eles e o Egito é infestado de piolhos, eles não conseguem mais repetir a façanha. E veja bem, os magos reconhecem diante de Deus. Os magos reconhecem diante de Deus. Isso é o dedo de Deus. Deus está agindo. Deus está nesse lugar. Isso que está acontecendo não é um evento natural, não é uma catástrofe natural. Não, isso não aconteceu por acaso. O Todo-Poderoso está por trás desses acontecimentos. O Todo-Poderoso está administrando todas essas coisas que estão sobrevindo sobre vocês. Essa é a primeira lição. As pragas ensinam que o mal tem um limite bem definido, estabelecido por Deus. As forças do mal, elas jamais serão páreo para o nosso Deus. Elas jamais se equivalerão ao poder do nosso Deus. Não há como comparar. O soberano Deus, nosso Senhor, Ele detém todo o poder em suas mãos. O maligno não pode lhe resistir, não pode impedir, não consegue sequer retardar o seu plano. Ele só alcança aonde Deus permite para realizar os seus propósitos, os seus desígnios. Mas Faraó continua com o coração endurecido, não dá ouvidos ao Senhor, nem aos seus próprios conselheiros que já começaram a perceber a mão de Deus por cima de todas essas pragas, administrando todas essas coisas, que alertaram a Faraó que isso vinha de Deus. E aí nós chegamos à quarta praga, que são as moscas. Grandes enxames de moscas invadem o palácio de Faraó, invadem a casa dos seus conselheiros, invadem toda a região do Egito. E a Bíblia diz, Êxodo 8, 24, em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. E é aqui que se encaixa o texto que nós tomamos por base nessa reflexão que eu chamei a atenção no início. Êxodo capítulo 8, versículos 22 e 23. E o texto diz assim: naquele dia, tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você, Faraó, saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Essa é a segunda grande lição que nós podemos tirar dessas pragas. Segunda lição é: há um limite na provação do povo de Deus, sobretudo naqueles que ouvem e obedecem a sua palavra. Há um limite na provação do povo de Deus, em especial naqueles que são cuidadosos em ouvir, aprender, conhecer, sobretudo obedecer a sua palavra. Existe um patamar, uma medida, um estágio, até onde Deus trata o seu povo em igualdade de condições com o ímpio. O que o ímpio passa, o seu povo sofre junto. O sol nasce sobre os ímpios, o sol nasce sobre os justos. Chove sobre os ímpios, chove sobre os justos. Vem a praga sobre os ímpios, vem a praga sobre os justos. Isso nós vimos até a terceira praga. Quando as águas do Egito se transformaram em sangue,
A dos israelitas também o foram. Quando as rãs assolaram o Egito, a terra onde se concentravam os israelitas também se encheram de rãs. Quando os piolhos infestaram os egípcios e seus rebanhos, também infestaram os israelitas e os animais deles. No entanto, quando a quarta praga, a das moscas, assola o Egito, elas não foram achadas na região em que os israelitas habitavam. As moscas não chegaram lá. As 3 primeiras pragas atingiram a todos, egípcios e israelitas. Mas a partir da quarta praga, Deus começa a fazer distinção entre aqueles que lhe pertencem e os demais, entre os israelitas e os egípcios, entre o seu povo e aqueles que não são. A partir desse momento, Deus poupou o seu povo de todas as outras pragas que ainda viriam sobre aquela terra, sobre aquela região. Vale destacar os versículos 20 e 21 do capítulo 9. Êxodo 9, versículos 20 e 21. E eles dizem assim: os conselheiros do Faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram seus escravos e os seus rebanhos no campo. Interessante observar que até mesmo alguns egípcios que creram na palavra do Senhor foram poupados. Eles foram poupados, seus rebanhos foram poupados, seus servos foram poupados. Aqueles que deram ouvidos à palavra do Senhor foram resguardados, foram protegidos de uma maneira especial. Eles foram guardados das pragas que ainda viriam. E as pragas continuam. Elas prosseguem, mas o povo de Deus não sofre mais com elas. O povo de Deus, a partir de um ponto, é poupado, é distinguido, é tratado com deferência, recebe graça do Todo-Poderoso, recebe o seu favor, a sua misericórdia. Chega a quinta praga, que é a morte dos rebanhos. Então, os rebanhos dos que temiam a palavra do Senhor, fossem israelitas ou egípcios, foram poupados. Os demais, todos morreram. Vieram as úlceras. Os que ouviram e temeram o Senhor foram preservados, foram guardados. Os demais sofreram. O granizo afetou a terra do Egito, mas a região onde Israel se concentrava foi totalmente preservada. Os gafanhotos vieram, destruíram a plantação dos egípcios, mas a plantação dos filhos de Israel permaneceu intocada. Vieram trevas sobre toda a terra do Egito, mas na terra de Israel havia luz. Não faltou a luz ali. E chegamos à 10ª praga, a morte dos primogênitos. Agora, a distinção entre quem seria atingido pela praga mortal e quem seria poupado se dava pela marca do sangue nas portas e nas janelas das casas. Gente, a psicologia afirma que a maior dor emocional que uma pessoa pode sentir é a perda de um filho. Na terra do Egito, todas as casas em que não havia a marca do sangue do cordeiro, o filho mais velho morreu, assim como o primogênito de todos os animais, começando do palácio de Faraó. A partir daquele momento, em todas as casas, em todos os lares egípcios, havia um pranto profundo, havia uma dor profunda pela perda de seus filhos mais velhos e a perda de muitos animais. Com isso,
Faraó liberta o povo. E o povo, Deus age de tal maneira que os egípcios se sentem constrangidos e doam joias, objetos valiosos aos egípcios. E se entende que Deus fez isso como um meio de reparação de todo aquele tempo, uma compensação por todo aquele tempo de escravidão. Agora guarde uma coisa no seu coração. Escreva isso e não esqueça. A 10ª praga, ela marca o final de um período de 430 anos de escravidão. E o início de uma nova etapa na vida do povo de Israel. A 10ª praga marca essa nova fase. A partir da 10ª praga, eles vão deixar de ser escravos e eles se tornam pessoas livres. Eles ainda terão que atravessar o Mar Vermelho, enfrentar o deserto, precisarão passar pelo Rio Jordão quando ele estiver transbordando em todas as suas ribanceiras, precisarão passar pela muralha de Jericó, vão lutar contra aqueles guerreiros terríveis que no momento habitam a terra de Canaã. Mas a escravidão agora é coisa do passado, isso acabou. Agora Israel está livre, finalmente eles podem construir o seu próprio futuro. Israel agora está livre para prosseguir e fazer a vontade do seu Deus, viver de acordo com os princípios do seu Senhor. Essa é a terceira lição. As pragas deram início ao processo que levou o povo de Israel da escravidão à terra prometida. Vamos às aplicações. 2 aplicações. Primeira aplicação, nós devemos olhar para o futuro com alegria, confiança e coragem. Nós precisamos olhar para o futuro com alegria, confiança e coragem. Irmãos queridos, gente, o mesmo Deus que enviou aquelas pragas sobre o Egito é o Deus que está no controle do Covid no mundo no século 21. É o mesmo Deus. Ele continua com o mesmo poder. O seu poder não arrefeceu. Ele não deixou de ser soberano. Ele não deixou de exercer a sua autoridade. O nosso Deus não mudou. É o mesmo Deus. O nosso Deus é imutável eternamente. Ele é o mesmo hoje, que foi ontem e será para todos sempre. E você não tenha dúvida no seu coração de que, da mesma maneira que Ele permitiu que o povo de Israel enfrentasse 3 pragas, passasse pela tragédia de 3 pragas, mas a partir da 4ª, Ele poupou o seu povo. Da mesma forma, nos dias atuais, Ele nos testou, Ele nos provou, Ele permitiu que nós passássemos pelas mesmas situações com a Covid, que os ímpios, os corruptos, os políticos, os ministros também passaram. Não houve distinção até o momento. Algumas pessoas queridas demais da gente adoeceram. Algumas pessoas queridas e próximas sofreram. Alguns parentes nossos chegaram a morrer com essa desgraça. No entanto, irmãos, gente, não duvide, jamais deixe que a dúvida assole o seu coração, faça com que o seu coração arrefeça por um segundo sequer, porque a verdade é que o Senhor nos guardará nos dias maus, 2 dias maus que virão sobre toda a face da terra. Como diz o Salmo 91, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas nada lhe atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios.
Se fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda. Não duvide, tenha certeza, deposite a sua confiança no Senhor, no Todo-Poderoso de toda a terra. De uma maneira mais específica, o Salmo 33, nos versículos 18 e 19, diz: o Senhor protege aqueles que o temem. O Senhor protege aqueles que firmam a sua esperança no seu amor. O Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Mesmo em tempos de fome. Tenha certeza, quando chegar a hora devida, e essa hora está próxima, o Senhor vai fazer distinção. Ele tratará de maneira diferenciada aqueles que lhe pertencem daqueles que os desprezam. O Senhor vai tratar de maneira diferenciada aqueles que o amam daqueles que lhe são indiferentes. O Senhor vai tratar de maneira diferenciada aqueles que nele confiam, para aqueles que a ele desprezam. Chegará o momento em que haverá essa distinção. O tratamento não será mais igualitário. O tratamento passará a ser um tratamento de ternura, de amor, de graça, de misericórdia, de cuidado. Como bom pastor, cuida das suas ovelhas. O dia está perto, se aproxima com grande velocidade. Por isso, porque nós acabamos de citar a palavra do nosso Deus, que é um Deus fiel, olhe para o seu futuro com alegria, com confiança e com coragem. Não deixe que o seu coração se atemorize. Não deixe que o seu coração se fragilize, se enfraqueça, se aterrorize pelas coisas que virão sobre a terra, como aqueles que não conhecem o Senhor. Mantenha a sua confiança, a sua esperança, firmemente alicerçadas na palavra do Deus fiel, que nós conhecemos, que nos trata como filhos. E a segunda aplicação, irmãos, vamos voltar juntos. Vamos voltar juntos para o futuro. Eu quero chamar, quero convidar, quero convocar vocês, Oceânica querida, meus irmãos preciosos, eu quero convidar vocês para nós voltarmos juntos para o futuro. Da mesma forma que as pragas deram início ao processo que levou Israel de uma vida de escravidão para a terra da promessa, a terra de Canaã. Da mesma forma que as pragas foram um marco em que Israel passou a experimentar uma nova realidade espiritual. Agora eles estavam livres. Meus irmãos, nós queremos voltar da quarentena e não retornarmos desse período do ponto aonde nós paramos. Assim como as pragas do Egito marcaram uma grande mudança de uma vida de escravidão para uma vida livre em Canaã, que a Covid marque a diferença
entre a Oceânica até o Retiro 2020 e a Nova Oceânica. A Nova Oceânica, cunhada, lavrada, forjada pela praga do século 21. Hoje nós completamos 101 dias de quarentena. Gente, nós temos que ter aprendido alguma coisa. Esse período não pode ter sido em vão. Nós precisamos sair dele diferentes, amadurecidos, mais preparados, ainda mais dispostos do que jamais estivemos até o dia de hoje. Deus parou o mundo para falar com a sua igreja. Nós não podemos sair dessa quarentena sem que nada tenha mudado em nossos corações. É por isso que eu digo para vocês, nós queremos voltar para o futuro. Nós queremos voltar para coisas ainda muito maiores, para um novo patamar de envolvimento, de comprometimento, de rendição ao nosso Deus. Nós queremos voltar uma igreja muito mais ousada na fé, lapidada para servir ao seu Senhor, cheia do Espírito, pronta para cumprir a sua missão. Quero concluir dizendo que o mal não é páreo para o nosso Deus. Nosso mal não é páreo para o nosso Deus. Ele tem um limite bem definido, bem estabelecido. É Deus quem define o limite do mal. E o mal não pode ultrapassar. O mal não pode ir além. Até certo ponto, Deus permite que o povo de Deus e os ímpios sejam tratados de maneira indiferente. Mas a partir de um momento, Ele começa a distinguir aqueles que lhe pertencem, aqueles que levam na sua fronte o seu selo, aqueles que têm a sua palavra cunhada em seus corações. Aqueles que ouvem e temem a palavra do Senhor, eles serão preservados do dia mau. Por isso, olhe para o futuro com confiança, com alegria, com coragem. Deus parou o mundo para falar com a sua igreja. Nós não podemos sair desse tempo sem que nada tenha mudado em nós. Queremos voltar, mas voltar para o futuro, não do ponto que ficou para trás. Nós queremos voltar para coisas muito maiores, para um novo patamar, para uma nova relação com Deus, muito mais intimidade, muito mais rendição. Queremos voltar preparados para juntos cumprirmos a missão que Deus nos deu. Vamos juntos, Oceânica, vamos juntos voltar para o futuro.